Bom dia, hoje nós vamos apresentar sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Nosso grupo é composto por Flávia Macedo, Gabriela Chauí, Giovana Fontes, João Pedro Franco e Lívia Neri. Agora a gente vai falar algumas perguntas que iremos responder durante a apresentação do trabalho e no final a gente vai mostrar certinho quais são as respostas. Pergunta 1. Quais são algumas das ações municipais implantadas para a atenção às crianças desnutridas? Pergunta 2. O Brasil tem vivenciado a transição nutricional. Atualmente, o país apresenta a maior parte da população adulta em qual estado nutricional? Pergunta 3. Quais os propósitos da PNAM em sua nova edição publicada em 2011? Pergunta 4. Qual a função exercida pelo PNAM e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, entre eles juntos? 5. Quais são os principais objetivos da Organização da Atenção Nutricional? Bom, a alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção e proteção da saúde e possibilitam a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania. A alimentação e nutrição estão presentes na legislação recente do Estado brasileiro, com destaque para a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que entende a alimentação como um fator condicionante e determinante da saúde, e que as ações de alimentação e nutrição devem ser desempenhadas de forma transversal às ações de saúde, em caráter complementar e com formulação, execução e avaliação dentro das atividades e responsabilidades do sistema de saúde. A PNAM, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o nosso tema, foi aprovada em 1999 e integra os esforços do Estado brasileiro, que por meio de um conjunto de políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. A completar 10 anos de publicação da PNAM, começou o processo de atualização e aprimoramento de suas bases e diretrizes, de forma a ser consolidada como uma referência para os novos desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição do SUS. Essa PNAM, ela propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação, como eu tinha dito. E com isso, ela tem como principal propósito a melhoria das condições de alimentação, de nutrição e de saúde da população brasileira, por meio da promoção das práticas alimentares, que devem ser adequadas, como também através da promoção da vigilância alimentar e nutricional, dentro do SUS, focando na questão da vigilância e na promoção, na prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. A adoção dessa política pelo setor configura um marco importante na medida em que a alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, como foi dito anteriormente. No contexto da alimentação e nutrição, o Brasil convive com situações extremas. De um lado, temos a desnutrição e a carência de alguns micronutrientes, e de outro, as taxas crescentes de obesidade. Essa política nacional insere-se no contexto da segurança alimentar e nutricional, e tem como propósito a garantia da qualidade dos alimentos colocados para o consumo do povo brasileiro, a promoção das práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais, bem como o estímulo às ações intersetoriais que propiciem o acesso universal dos alimentos. Na sua nova edição, que foi publicada em 2011, a PNAM apresenta como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Para tanto, está organizada em diretrizes que abrangem o escopo da atenção nutricional no SUS, com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição. Atividades essas integradas às demais ações da saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica como ordenadora das ações. Tanto a adoção do conceito dessa segurança em âmbito mundial, quanto a retomada das discussões acerca do tema por parte do governo brasileiro facilitaram a compreensão do papel do setor saúde no tocante à alimentação e nutrição. No contexto da segurança alimentar e nutricional,
A atuação do setor é marcada por dois momentos, que podem ser chamados de positivo e crítico. O momento positivo ocorre quando a oferta, a distribuição e o consumo de alimentos viabilizados por meios extrasetoriais e com a participação da sociedade ocorrem com normalidade, tanto no quesito da quantidade, da qualidade, da regularidade e nos termos de utilização biológica. Nessas condições positivas, as ações predominantes do setor de saúde são a vigilância alimentar e nutricional, vigilância sanitária de alimentos e as medidas de caráter educativo. Já o momento crítico ocorre quando há falhas na oferta, no consumo, no padrão de utilização biológica de alimentos, ou seja, o oposto do que ocorre no momento positivo. Nessas circunstâncias, obstáculos extrasetoriais ou setoriais, a exemplo da desinformação e de hábitos alimentares inadequados, bem como a ocorrência de doenças e agravos endêmicos ou epidêmicos que possibilitam a existência de problemas que afetam a saúde e cuja resolução compete ao setor saúde, como a desnutrição, carências específicas, obesidade, diabetes, dislipidemias e associações com outras doenças crônicas de relevância epidemiológica. O Brasil tem vivenciado uma transição nutricional na década de 1970. O país apresentava altas taxas de desnutrição e em 2008 passou a ser um país com metade da população adulta com excesso de peso. A PNAM tem como pressuposto os direitos à saúde e à alimentação e é orientada pelos princípios doutrinários e organizativos do SUS. O primeiro princípio é o que é a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde. Ele expressa relações sociais, de valor e de história dos indivíduos e dos grupos populacionais e tem implicações diretas na saúde e na qualidade de vida. Segundo, respeito à diversidade e à cultura alimentar. É síntese do processo histórico de intercâmbio cultural entre as matrizes portuguesas, africanas e indígenas que se somam formando uma só. O terceiro, que é o fortalecimento da autonomia dos indivíduos. É importante que o indivíduo desenvolva a capacidade de lidar com as situações a partir de conhecimentos dos determinantes dos problemas que o afetam, encarando-os com reflexão crítica. Diante tanta influência da mídia sobre a nossa alimentação, ter mais autonomia significa conhecer as várias perspectivas, poder decidir o que comer e contar com pessoas nessas escolhas e movimentos. A quarta é a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição. A busca pela integridade na atenção nutricional pressupõe a articulação entre setores sociais diversos e se constitui uma possibilidade de superação da fragmentação dos conhecimentos e estruturas sociais e institucionais, de modo a responder aos problemas de alimentação e nutrição vivenciados pela população brasileira. O quinto propósito é a segurança alimentar e nutricional com soberania. Segurança alimentar e nutricional, chamada de SAN, é estabelecida no Brasil como a realização de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente. A soberania alimentar refere-se ao direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e de produzir alimentos saudáveis e culturalmente adequados, acessíveis de forma sustentável e ecológica, colocando aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares, acima das exigências do mercado. Vamos falar agora sobre as diretrizes. As diretrizes que integram a Política Nacional de Alimentação e Nutrição indicam as linhas de ações para o alcance do seu propósito, capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. São as diretrizes: 1. Organização da atenção nutricional. A atenção nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde do SUS. Para este diagnóstico deverão ser utilizados o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutrição, SISVAN, e outros sistemas de informações em saúde, para identificar indivíduos ou grupos que apresentam agravos e riscos para a saúde, relacionados ao estado nutricional e ao consumo alimentar. 2. Promoção da alimentação adequada e saudável.
Entendemos por alimentação adequada e saudável a prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais do indivíduo, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. Ou seja, deve estar em acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e com as necessidades alimentares especiais. Elas são referenciadas pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia, acessível do ponto de vista físico e financeiro, estando de forma harmônica em quantidade e qualidade e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, com quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos. 3. Vigilância alimentar e nutricional. A vigilância alimentar e nutricional consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes. 4. Gestão das ações de alimentação e nutrição. A gestão dessas ações ou ação administrativa pressupõe o desenvolvimento de um processo que envolve as funções de planejamento, organização, direção e controle, que deverá conduzir ao cuidado nutricional de forma alinhada, planejada e articulada nos diferentes níveis de atenção na saúde e entre as unidades de saúde e suas equipes, que conformam a rede de serviços. Participação e controle social, que é o 5º. O SUS é marco da construção democrática e participativa das políticas públicas no Brasil. Sua legislação definiu mecanismos para que a participação popular, que é fundamental para a sua Constituição, faça parte do seu funcionamento, por meio da prática do controle social nos conselhos e conferências de saúde, nas 3 esferas de governo. A formulação dos planos de saúde deve emergir dos espaços onde acontece a aproximação entre a construção da gestão descentralizada, o desenvolvimento da atenção integral à saúde e o fortalecimento da participação popular, que tem poder deliberativo e/ou caráter consultivo. As perspectivas intersetorial da saúde e da segurança alimentar e nutricional permitem considerar o cidadão na sua totalidade, nas suas necessidades individuais e coletivas, demonstrando que ações resolutivas nessas áreas requerem necessariamente parcerias com outros setores, como educação, trabalho, emprego, habitação, cultura, dentre vários outros. Assim, o contexto da Política Nacional de Alimentação e Nutrição estimula e requer mecanismos de envolvimento da sociedade. Demanda a participação dos movimentos sociais nos processos decisórios sobre qualidade de vida e saúde de que dispõe. Dessa forma, o debate sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e suas ações nos diversos fóruns deliberativos e consultivos, congressos, seminários e criam condições para a reafirmação de seu projeto social e político, e devem ser estimulados, sendo os conselhos e as suas conferências de saúde espaços privilegiados para a discussão das ações de alimentação e nutrição no SUS. A participação social deve estar presente nos processos cotidianos do SUS, sendo essa participação transversal ao conjunto de seus princípios e diretrizes. Assim, deve ser reconhecido e apoiado o protagonismo da população na luta pelos seus direitos à saúde e à alimentação por meio da criação e fortalecimento de espaços de escuta da sociedade, de participação popular na solução de demandas e de promoção da inclusão social de populações específicas. 6. Qualificação da força de trabalho. A situação alimentar e nutricional da população brasileira e o Plano Nacional de Saúde, combinados com o movimento em defesa da segurança alimentar e nutricional,
fornecem indicações importantes para a ordenação da formação dos trabalhadores do setor da saúde, que atuam na agenda da alimentação e nutrição no SUS. Nesse contexto, torna-se imprescindível a qualificação dos profissionais em consonância com as necessidades de saúde, alimentação e nutrição da população, sendo estratégico considerar o processo de trabalho em saúde como eixo estruturante para a organização da formação da força de trabalho. É necessário desenvolver e fortalecer mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho para a gestão e atenção nutricional, de valorização dos profissionais de saúde com estímulo e viabilização da formação e da educação permanente, da garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, da qualificação dos vínculos de trabalho e da implantação de carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados aos usuários. A qualificação dos gestores e de todos os trabalhadores de saúde para a implementação de políticas, programas e ações de alimentação e nutrição, voltados à atenção e vigilância alimentar e nutricional. Promoção da alimentação adequada e saudável e a segurança alimentar e nutricional representam uma necessidade histórica e estratégica para o enfrentamento dos agravos e problemas decorrentes do atual quadro alimentar e nutricional brasileiro. A educação permanente em saúde revela-se a principal estratégia para qualificar as práticas de cuidado, gestão e participação popular. Deve embasar-se num processo pedagógico que parte do cotidiano do trabalhador, envolvendo práticas que possam ser definidas por múltiplos fatores, como conhecimentos, valores, relações de poder, planejamento e organização do trabalho, e que considerem elementos que façam sentido para os atores envolvidos. As mudanças na gestão e na atenção ganham maior efetividade quando produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos, que contratam entre si responsabilidades compartilhadas nos processos de gerir e de cuidar. Os centros colaboradores em alimentação e nutrição, que é o SECAM, localizados em instituições públicas de ensino e pesquisa e credenciados pelo Ministério da Saúde para o apoio ao desenvolvimento de estratégias que aperfeiçoem as ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. São parceiros estratégicos para articular as necessidades do SUS, com a formação e qualificação dos profissionais de saúde para a agenda de alimentação e nutrição. A 7ª diretriz fala sobre o controle e regulação dos alimentos. O planejamento das ações que garantam a inocuidade e a qualidade nutricional dos alimentos, controlando e prevenindo riscos à saúde, se faz presente na agenda da promoção da alimentação adequada e saudável e da proteção à saúde. A preocupação em ofertar o alimento saudável com garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica à população é o produto final de uma cadeia de processos, desde a produção, processamento, industrialização, comercialização, abastecimento até a distribuição, cuja responsabilidade é partilhada com diferentes setores do governo e da sociedade. A atual complexidade da cadeia produtiva de alimentos coloca a sociedade brasileira diante de novos riscos à saúde, como a presença de agrotóxicos, aditivos, contaminantes, organismos geneticamente modificados e a inadequação do perfil nutricional dos alimentos. O avanço da tecnologia contribui para a maior oferta e variedade de alimentos no mercado e alto grau de processamento dos alimentos industrializados, gerando alimentos de elevada densidade energética. Essas novas formulações, aliadas ao aumento de consumo de refeições fora do lar, exigem adequações na regulação de alimentos. Nesse contexto, a segurança sanitária busca a proteção da saúde humana, considerando as mudanças ocorridas na cadeia de produção até o consumo dos alimentos, nos padrões socioculturais decorrentes da globalização e as adaptações ao modo de produção de alimentos em escala internacional. Assim, o risco sanitário deve enfocar a abordagem integral da saúde e considerar, além de si próprio,
o risco nutricional decorrente desse cenário, ampliando a capacidade do Estado fazer uso dos instrumentos legais de controle necessários à proteção da saúde da população. A PNAM e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária se convergem na finalidade de promover e proteger a população na perspectiva do direito humano à alimentação, por meio da normatização e do controle sanitário da produção, comercialização e distribuição de alimentos. As medidas sanitárias adotadas para alimentos se baseiam na análise de risco, considerando-se o risco como a probabilidade de um efeito adverso à saúde em consequência de um perigo físico, químico ou biológico, com o potencial de causar esse efeito adverso à saúde. Dessa forma, é fundamental o uso da ferramenta de análise de risco com a finalidade de monitorar e assegurar à população a oferta de alimentos seguros e adequados nutricionalmente, respeitando o direito individual na escolha e decisão sobre os riscos aos quais irá se expor. Para que os órgãos de controle sanitário de alimentos possam viabilizar as ações de monitoramento e responder oportunamente às demandas que lhes são apresentadas, é preciso que sejam dotados de capacidade de resposta rápida, com um sistema ágil que permita o acompanhamento dessas ações, de forma a reavaliar processos, produzir informações e a subsidiar a tomada de decisões. Bom, o monitoramento da qualidade dos alimentos deve considerar aspectos sanitários, como o microbiológico e o toxicológico, e aspectos do seu perfil nutricional, como teores de macro e micronutrientes, articulando-se com as estratégias de fortificação obrigatória de alimentos e de reformulação do perfil nutricional de alimentos processados com vistas à redução de gordura, açúcar e sódio. A comunicação e os canais de interação com os consumidores devem ser ampliados, estabelecendo ações contínuas de informação para que as medidas de controle e regulação sejam compreendidas e plenamente utilizadas pela população. A maior compreensão da percepção de risco nutricional e de saúde por parte do consumidor é fundamental para o desenvolvimento de estratégias efetivas de enfrentamento às práticas inadequadas de alimentação. A rotulagem nutricional dos alimentos constitui-se em instrumento central no aperfeiçoamento do direito à informação. O acesso à informação fortalece a capacidade de análise e decisão do consumidor. Portanto, essa ferramenta deve ser clara e precisa para que possa auxiliar na escolha de alimentos mais saudáveis. Apesar do avanço normativo da rotulagem nutricional obrigatória, ainda é possível se deparar com informações excessivamente técnicas e publicitárias que podem induzir a interpretação equivocada. Dessa forma, é preciso aprimorar as informações obrigatórias contidas no rótulo dos alimentos de forma a torná-la mais compreensiva e estender o uso da normativa para outros setores de produção de alimentos. As ações relacionadas à regulação de alimentos devem estar coordenadas e integradas à garantia da inocuidade e qualidade nutricional de alimentos, com fortalecimento institucional dos setores comprometidos com a saúde pública e a transparência do processo regulatório. Em especial, podemos citar agrotóxicos em alimentos, aditivos e alimentos destinados a grupos populacionais com necessidades alimentares específicas. Na 8ª diretriz, nós vamos falar sobre pesquisa, inovação em conhecimento em alimentação e nutrição. O desenvolvimento do conhecimento e o apoio à pesquisa, à inovação e à tecnologia no campo da alimentação e nutrição em saúde coletiva possibilitam a geração de evidências e instrumentos necessários para a implementação da PNAM. Com relação ao conhecimento da situação alimentar e nutricional, o Brasil conta atualmente com sistemas de informação de saúde e, em especial, o SISVAN, bem como pesquisas periódicas de base populacional nacional e local. Nesse aspecto, é importante que essas fontes de informação sejam mantidas e fortalecidas e que a documentação do diagnóstico alimentar e nutricional da população brasileira seja realizada por regiões e estados, grupos populacionais, etnias, raças, gêneros e entre outros. É fundamental manter e fomentar investimentos em pesquisas de delineamento e avaliação de novas intervenções e de avaliação de programas e ações propostos pelo PNAM, para que os gestores disponham de uma base sólida de evidências que apoiem o planejamento e a decisão para a atenção nutricional no SUS. Deve-se, portanto, manter atualizada uma agenda
de prioridades de pesquisa em alimentação e nutrição de interesse nacional e regional, pautada na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. Desse modo, é importante a ampliação do apoio técnico, científico e financeiro às linhas de investigação aliadas às demandas do serviço de saúde, que desenvolve metodologias e instrumentos aplicados à gestão, execução, monitoramento e avaliação das ações relacionadas à PNAM. Para esse fim, os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição, o SECAM, constituem-se em uma rede colaborativa de cooperação técnico-científica que deve ser aprimorada e fortalecida à medida que produzem evidências que contribuem para o fortalecimento da gestão e atenção nutricional na rede de atenção à saúde do SUS. Então, gente, agora eu vou falar da 9ª e última diretriz, que é a cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional, que é conhecida pela sigla SAN, consiste na realização dos direitos de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso às necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural e econômica, econômica e socialmente sustentáveis. Esse conceito congrega questões relativas à produção e disponibilidade de alimentos, que é suficiência, estabilidade, autonomia, sustentabilidade, essas coisas. E a preocupação com a promoção da saúde, interligando os dois enfoques que nortearam a construção do conceito de SAN no Brasil, que é o socioeconômico e o de saúde e nutrição. A garantia de SAN para a população, assim como a garantia do direito à saúde, não depende exclusivamente do setor de saúde, mas este tem um papel essencial no processo de articulação intersetorial. A intersetorialidade permite o estabelecimento de espaços compartilhados de decisões entre instituições de diferentes setores do governo que atuam na produção da saúde e da SAN, na formação, implementação e acompanhamento de políticas públicas que possam ter impacto positivo sobre a saúde da população. Assim, a PNAM deve interagir com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a PNSAN, e outras políticas de desenvolvimento econômico e social, ocupando um papel importante na estratégia de desenvolvimento das políticas de SAN, principalmente em aspectos relacionados ao diagnóstico e vigilância da situação alimentar e nutricional e a promoção da alimentação adequada e saudável. A articulação e cooperação entre o SUS e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAN, proporcionará o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição da rede de atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de SAN, com vistas ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional e dos agravos à saúde, na ótica de seus determinantes sociais. Deverão ser destacadas as ações direcionadas. Primeiro, a melhoria da saúde e nutrição das famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, implicando ampliação do acesso aos serviços de saúde. Segundo, a interlocução com os setores responsáveis pela produção agrícola, abastecimento e comércio local de alimentos, visando o aumento do acesso a alimentos saudáveis. E terceiro, a promoção da alimentação adequada e saudável em ambientes institucionais, como escolas, creches, presídios, albergues, locais de trabalho, hospitais, restaurantes, etc. E quarto, a articulação com as redes de educação e socioassistencial para a promoção da educação alimentar e nutricional. E, por último, a articulação com a vigilância sanitária para a regulação da qualidade dos alimentos processados e o apoio à produção de alimentos advindos da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária e de comunidades tradicionais. Bom, cabe ao Ministério da Saúde elaborar o plano de ação considerando as questões prioritárias e as especificidades regionais de forma contínua e articulada com o Plano Nacional de Saúde e instrumentos de planejamento e pactuação do SUS. Garantir fontes de recursos federais para compor financiamento de programas e ações também é
uma obrigação do Ministério da Saúde e eles devem avaliar e monitorar as metas nacionais de acordo com a situação epidemiológica e nutricional. As Secretarias Estaduais de Saúde, IDF, devem implementar a PNAM no âmbito do seu território, respeitando as diretrizes e promovendo as adequações necessárias de acordo com o perfil epidemiológico e as especificidades regionais e locais. Elas devem elaborar o plano de ação para a implementação da PNAM, considerando as questões prioritárias e as especificidades regionais, de forma contínua e articulada com o Plano Estadual de Saúde e instrumentos de planejamento e pactuação do SUS. Devem destinar recursos estaduais para compor financiamentos tripartite das ações de alimentação e nutrição na rede de atenção de saúde no âmbito estadual. Também devem prestar assessorias, técnica e apoio institucional aos municípios e às regionais de saúde no processo de gestão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e nutrição. Essas secretarias também devem desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de capacitação e educação permanente dos trabalhadores da saúde para gestão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas, respeitando a diversidade locais e consoantes a PNAM. Devem promover, no âmbito da sua competência, a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à implantação das diretrizes da PNAM e a articulação do SUS com o CISAM na esfera estadual. E, por fim, devem viabilizar e estabelecer parcerias com organismos internacionais, organizações governamentais e não governamentais e com o setor privado, pautadas pelas necessidades da população da região e pelo interesse público, avaliando os riscos para o bem comum. Já as secretarias municipais de saúde IDF têm que implementar a PNAM no âmbito do seu território, também respeitando suas diretrizes e promovendo as adequações necessárias de acordo com o perfil epidemiológico e as especificidades locais, considerando critérios de risco e vulnerabilidade, assim como as secretarias estaduais. Essas municipais devem pactuar, monitorar e avaliar os indicadores de alimentação e nutrição com dados produzidos no sistema local de saúde. Devem desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de capacitação e educação permanente dos trabalhadores da saúde para gestão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e nutrição na esfera municipal ou das regionais de saúde. Deve fortalecer a participação e o controle social no planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos programas de saúde e no âmbito do Conselho Municipal de Saúde e demais instâncias de controle social existentes do município. Devem promover, no âmbito de sua competência, a articulação intersessorial e interinstitucional necessária à implementação das diretrizes da PNAM e a articulação do SUS com o CISAM na esfera municipal. Devem viabilizar e estabelecer parcerias com organismos internacionais, organizações governamentais e não governamentais com o setor privado, pautadas pelas necessidades da população dos municípios e do Distrito Federal e pelo interesse público, avaliando os riscos para o bem comum, com autonomia e respeito aos preceitos éticos para a garantia dos direitos à saúde e à alimentação, com vistas à segurança alimentar e nutricional. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é a PNAM, tem como objetivo a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde, fazendo uma retomada da população brasileira. Para isso, ela elaborou algumas ações estratégicas para atingir esses objetivos. O PNAM age de forma a exercer a vigilância alimentar nutricional ampliada, que é a VAN, ampliada, e é importante a adoção de diferentes estratégias de vigilância epidemiológica, como inquéritos populacionais, chamadas nutricionais, produção científica com destaque para a VAN nos serviços de saúde. Essas estratégias produzem um conjunto de indicadores de saúde e nutrição que deverão orientar a formulação de políticas públicas e também das ações locais de atenção nutricional. Dentro da VAN, inclui a avaliação antropométrica, que é a medição de peso e estatura, e do consumo alimentar. Os dados são consolidados no Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional, que é a SISVAN, apoiando gestores e profissionais de saúde no processo de organização e avaliação da atenção nutricional, permitindo que sejam observadas prioridades a partir do levantamento de indicadores de alimentação e nutrição da população assistida.
As ações de promoção da saúde são potencializadas por meio da articulação dos diferentes setores da saúde e da articulação com outros setores. Então, outra ação da política é a promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável, que consiste no conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e coletividades. Ela contribui para a redução da prevalência do sobrepeso e obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis, além de contemplar necessidades alimentares especiais, como a doença falciforme, hipertensão e a diabetes. Então, como o alimento agrega significados culturais que não podem ser desprezados, a garantia de alimentação adequada e saudável contempla o resgate de hábitos e práticas alimentares regionais que valorizem a produção e o consumo de alimentos, bem como os padrões alimentares mais variados em todos os ciclos de vida. As ações da PAS podem se materializar por meio de políticas, estratégias, ações e intervenções no meio com o objetivo de atuar sobre os determinantes da saúde de forma intersetorial e com participação popular, favorecendo sempre as escolhas saudáveis. Ela possui vários focos, mas hoje nós vamos abordar a educação alimentar e nutricional e o excesso de peso e obesidade. A educação alimentar e nutricional, EAN, tem como objetivo contribuir para a realização do direito humano à alimentação adequada e a garantia de segurança alimentar e nutricional, SAN, a valorização da cultura alimentar, a sustentabilidade e a geração de autonomia para que as pessoas, grupos e comunidades estejam empoderados para a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a melhoria da sua qualidade de vida. A educação alimentar e nutricional é um processo de diálogo entre profissionais da saúde e a população, visando a autonomia e o autocuidado. Quanto ao excesso de peso e obesidade, é uma determinação multifatorial e está relacionada ao modo de vida das populações modernas, já que entendo mudanças do padrão alimentar, redução da atividade física e condições ambientais e sociais favoráveis. Desse modo, a prevenção e o tratamento desses agravos requerem medidas complexas. No âmbito da saúde, o SUS realiza a vigilância alimentar e nutricional, ações de promoção à saúde, como a promoção de alimentação adequada, saudável e atividade física, garantindo uma atenção integral à saúde desses indivíduos. Nesse gráfico é possível perceber um pouco da transição nutricional que vem ocorrendo no Brasil. Vem ocorrendo um aumento significativo de sobrepeso e obesidade na população brasileira, tanto em homens quanto em mulheres. Segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, em 2019, 55,7% da população brasileira tem excesso de peso, com aumento de 30,8% desde 2016, quando o Ministério da Saúde realizou outra pesquisa que indicava que 42,6% dos brasileiros estavam acima do peso. Outra ação é a prevenção e controle dos agravos nutricionais. Apesar de mais da metade da população adulta brasileira estar acima do peso, em alguns grupos vulneráveis da população ainda persistem altas prevalências de desnutrição crônica, como crianças indígenas, quilombolas, residentes da região norte do país e pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família, afetando principalmente crianças e mulheres que vivem em bolsões de pobreza. De acordo com os dados do CISVAN, ainda há 253 municípios brasileiros com 10% ou mais de crianças menores de 5 anos com desnutrição aguda. Nesse sentido, o setor da saúde deve monitorar os casos de desnutrição infantil, principalmente dos quadros graves e moderados, e garantir a oferta de cuidados adequados para a recuperação desses indivíduos. Algumas ações podem ser implantadas e incorporadas, e procedimentos podem ser estabelecidos para a atenção dessas crianças, incluindo a promoção do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e da alimentação complementar saudável, com continuidade do aleitamento materno até os 2 anos, fortalecida pela estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, a prevalência de deficiências nutricionais específicas com a suplementação de ferro e ácido fólico e vitamina A, e o acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de 5 anos com a utilização do CISVAN. Quanto à deficiência nutricional, apesar da melhoria ao acesso à saúde e à renda da população, não houve devido impacto na deficiência de micronutrientes, visto que as deficiências de ferro e vitamina A persistem. Então, foram criados programas para reduzir essas deficiências, como o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, PNSVA, que foi instituído com o objetivo de reduzir e controlar a hipovitaminose. O Programa de Combate aos Distúrbios por Deficiência de Iodo no Brasil, ProIodo, que é uma das ações mais bem-sucedidas no combate ao distúrbio por deficiência de micronutrientes, também foi implementada. Outra ação também foi o compromisso social para a redução da anemia ferropriva e a estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes, ambas com função de promover ações de prevenção em prol da redução da anemia e deficiência de ferro no país.
Quanto às necessidades alimentares especiais, o PNAE reconhece como demanda do SUS, sejam restritivas ou suplementares, de indivíduos portadores de alteração metabólica ou fisiológica, relacionadas a nutrientes ou a via de consumo alimentar, como interal ou parenteral. A rede de atenção à saúde deve garantir assistência adequada aos indivíduos portadores de necessidades alimentares especiais, além de uma atenção integral e multissetorial, como a educação alimentar. Como outras ações estratégicas, temos também o Programa Bolsa Família, um programa federal de transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. O objetivo do programa é garantir a oferta das ações básicas e potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias, incluindo a qualidade nutricional. A última ação estratégica é a pesquisa, inovação e conhecimento, que também foi enfoque da diretriz da política. Ela tem como objetivo gerir as ações em alimentação e nutrição potencializada por meio de pesquisas, que geram avanços importantes no conhecimento e nos instrumentos necessários para a implementação da Política Nacional da Alimentação e Nutrição. Então, para traçar o perfil nutricional da população do Brasil, ele conta com inquéritos populacionais, pesquisas locais, como o Sistema de Informação do Ministério da Saúde, focando no SISVAN, para obter esses dados. Todas essas fontes possibilitam que o diagnóstico nutricional esteja sempre atualizado e que a gente sempre tenha os dados da situação alimentar e nutricional da população brasileira. Agora, como eu disse no início da apresentação, nós vamos responder as perguntas que foram feitas. Resposta da pergunta 1. Algumas das ações municipais implantadas para a atenção às crianças desnutridas são a promoção ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e a alimentação complementar saudável com continuidade do aleitamento materno até os 2 anos. A prevenção de deficiências nutricionais com a suplementação de ferro e ácido fólico. E, por fim, acompanhamento do estado nutricional de crianças menores que 5 anos a partir do SISVAN, com especial atenção às crianças beneficiárias do programa Bolsa Família. Resposta da pergunta 2. Atualmente, o país apresenta a maior parte da população adulta no estado nutricional com excesso de peso. Na década de 1970, o país apresentava altas taxas de desnutrição e, a partir de 2008, passou a ser um país com a maioria da população adulta com excesso de peso. Resposta da questão 3. Os propósitos da PNAE em sua nova edição publicada em 2011 são a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Resposta da questão 4. O PNAE e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária se convergem na finalidade de promover o direito humano à alimentação por meio da normatização e do controle sanitário da produção, comercialização e distribuição de alimentos. Resposta da questão 5. Os principais objetivos da Organização da Atenção Nutricional são a promoção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, devendo estar associado às demais ações de atenção à saúde do SUS para indivíduos, famílias e comunidades, contribuindo com a conformação de uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados. Então, para concluirmos, o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição se torna uma resposta extremamente necessária do SUS, ajudando a reorganizar e aperfeiçoar ações para enfrentamento da situação alimentar e nutricional da população, que é muito complexa no Brasil. Aqui são as referências que a gente usou para fazer o trabalho e espero que vocês tenham gostado. Obrigado.